Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com Rodolfo Fiore e o Ricardo Ramos. Eles são fundadores da Muove e, bem, para contar um pouquinho do que é a Muove e o que é esse bate-papo de hoje, eu passo a bola para vocês. Bom dia, Victor. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Rodolfo falando. Bom dia, pessoal. Aqui é o Ricardo. De forma bem resumida, acho que a gente vai poder entrar um pouco mais de detalhe ao longo da nossa conversa. Mas a Muove é uma organização, uma empresa de tecnologia que auxilia a tomada de decisão. A gente entende quais são os atores que estão olhando para os territórios. E aí, territórios, a gente atualmente é bem focado em cidades. Então, no território cidade, quem que é o ator que está ali tomando decisão? E a gente ajuda esse ator a tomar decisões melhores, que vão levar a uma otimização de recurso ou uma otimização de atuação que ele está fazendo ali. Então, de uma maneira bem resumida, é isso que a gente faz. Legal. E você falou empresa de tecnologia, mas vocês se definem também como um negócio social, né? Sim. A gente é um negócio de impacto social. O que isso quer dizer? A gente é uma empresa privada, né, com fins privados, mas a gente tem muito claro no nosso estatuto social que o nosso grande objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades brasileiras. Então, o que está por trás aí de toda a nossa atuação, em momentos que a gente tem que tomar a decisão de que projetos entrar, quais projetos não entrar, onde atuar, o aspecto de estamos ou não melhorando a qualidade de vida das pessoas nos municípios é super importante. E assim, se a gente pensar nos atores, né, que estão nas localidades, um ator super importante, talvez o que gaste mais, aí, se a gente for pegar uma proxy de quão relevante esse ator é para a localidade, o município, né, a administração municipal, ela é super importante. Então a gente imagina que se a gente qualificar a atuação ou melhorar a eficiência da administração municipal nessas localidades, a gente consegue melhorar a implementação de políticas públicas e as políticas públicas, consequentemente, melhoram a qualidade de vida das pessoas, né? Principalmente pessoas de baixa renda, que na realidade brasileira hoje é quem mais sofre com a baixa eficiência das políticas públicas, né? Você vê estruturalmente pessoas que têm uma renda um pouco superior conseguem acessar sistemas de educação ou de saúde privados. Então, essa é um pouco da nossa tese, né? A gente conseguindo melhorar a eficiência da administração pública, que é um ator importante, a gente melhora a qualidade da política pública e, consequentemente, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas que mais precisam dessas políticas públicas. Você falou uma coisa legal. Eu acho que a gente, principalmente quem vive a realidade de São Paulo, Rio... o Rio tem uma realidade um pouco diferente, mas já foi também um cenário igual São Paulo, mas Porto Alegre talvez não sinta tanto esse impacto que é interior e, enfim... Centro, Norte, Nordeste, de que são totalmente diferentes, né? São Brasis totalmente com realidades diferentes, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa só para contextualizar antes da sua pergunta, a gente também tem um foco um pouco específico, que eu não comentei, mas acho que já vale a pena. A gente olha só cidade pequena e média. Legal. Então a gente faz um corte aí em 200 mil habitantes. E aí tem alguns motivos para isso, mas se você for ver esses municípios, eles representam 97,3% aproximadamente dos 5.570 municípios brasileiros. E aí o que você falou é verdade mesmo. Principalmente cidade pequena e média, quando você olha regionalmente, as diferenças são muito grandes, né? Os problemas são muito mais complexos em outras regiões que não Sul e Sudeste. Lógico que a gente tem muito problema e muita cidade com muito problema, né? Mas quando você vai para outras regiões, de fato, esse problema se agrava na média. E vocês pegam todos esses dados, né? O legal é que quem quiser dar uma olhada nesses dados pode entrar no site da Muove, né? Exato. E vocês pegam todos eles e fazem uma análise, né? Para poder dar um suporte para a prefeitura, né? O legal aqui é que a gente está falando de um negócio social que em 2017 agora deve faturar 700 mil. Meus caros, eu vou falar uma coisa, vocês estão de parabéns, viu?
porque o negócio de impacto social faturando esse valor é uma coisa belíssima de se ver aqui no Brasil. É um grande desafio. E aí a gente tomou essa decisão porque a gente acredita muito que precisa aparecer mais, não só negócios como organizações sociais ou CIPs aparecerem, que já tem bastante, mas também a gente precisa fomentar esse ambiente empreendedor de empresas privadas olhando para os problemas sociais. Então foi uma decisão nossa por vários motivos. Um deles é que a gente acredita muito que esse ambiente tem que se fortalecer. E agora é uma luta, principalmente considerando que o nosso principal cliente é o setor público, é realmente bastante complexo a gente conseguir fechar essa equação do modelo de negócio. O que a gente sabe é que tem muita gente gastando dinheiro, e aí eu digo organizações ou atores gastando dinheiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas na localidade. Então, um pouco da nossa tese é como é que a gente ajuda essas organizações, essas pessoas a qualificarem o gasto dela, né? Então, a gente surfa uma onda que transversalmente a gente tenta olhar para todos esses atores e ajudá-los a qualificar o investimento deles, né? Ou tem essa solução aqui que ela é mais barata, ou tem essa solução aqui que ela é um pouco cara, mas ela vai ajudar você a gastar muito menos uma vez que for fazer uma intervenção. E aí a gente vai construindo os nossos produtos de acordo com essas demandas que a gente entende desses atores. E complementando, acho que uma parte importante dessa questão social que a gente tem e que esse faturamento, essa evolução que a gente tem é importante. Também entrando no nosso site, qualquer cidadão pode ter acesso a todos os dados do seu município. Isso não está restrito só a gestores. Isso tem um papel muito importante quando a gente vê a dinâmica de desenvolvimento dos municípios. Então, esses principais atores que têm um poder de decisão, como os gestores públicos, como o Rodolfo comentou, e também organizações sociais e empresas, eles podem fazer uso desses dados e dessas análises, desse conhecimento que a gente traz para melhorar a sua eficiência. Mas a sociedade também pode usar esses dados para usá-lo como ferramenta de conhecimento, de cobrança, para atingir um controle social das ações que estão sendo feitas pelos gestores. Isso tudo a gente só consegue fazer graças a essa sustentabilidade que a gente traz para a empresa através de projetos. Então, esse é um papel super importante que a gente tem também de engajar todos esses atores, digamos, que estão envolvidos nessa dinâmica de desenvolvimento do município, sendo a sociedade um ator super importante que também tem um papel relevante nessa dinâmica. A nossa tese um pouco a gente tem soluções para ajudar os diversos atores, mas quem tem que ser a voz pedindo por essas mudanças é a sociedade. Então, a gente conscientemente faz um investimento no nosso portal para a gente ter esses dados abertos e a gente faz um investimento de comunicação para fazer com que a população se sensibilize com relação ao problema no município, né? E pressione algum outro ator, pode ser o gestor público ou uma empresa nessa localidade, a buscar por melhorias. E aí, desse outro lado, a gente fornece as nossas soluções. Então, a gente atua sempre em pelo menos duas frentes, né? Sendo uma delas a sociedade, para que a gente gere um ciclo virtuoso de melhoria no município, né? O gestor melhora, a sociedade consegue ver, cobra mais, o gestor melhora mais, e assim consequentemente. E nesse momento político que a gente tá passando atualmente, e todo mundo já olhando para eleições, por exemplo, no próximo ano, um medo que sempre vem na população é o que vai acontecer se entrar um outro partido, como é que vai ser a ruptura de uma nova gestão. E quem exerce um papel super importante em assegurar essa continuidade é a própria população. Se a população conhece as conquistas que uma gestão atual, por exemplo, teve no seu município e conhece os dados, então ela sabe que a educação melhorou e o IDEB, que é um dos principais indicadores hoje que se olha quando fala de educação básica, atingiu um patamar ótimo, ninguém melhor que a população exigir do próximo gestor, independente de quem seja, de que esse patamar deve no mínimo se manter e, obviamente, manter uma trajetória ascendente de melhoria.
Então, a gente acredita muito nisso, nesse papel da população, apoiando a continuidade, a sustentabilidade das boas ações dos gestores. Vocês acham que esse tipo de informação tem fomentado mais esse protagonismo da sociedade no âmbito cívico mesmo? Como que vocês veem essa cobrança? Ou não tem alterado, a gente só tem dado insumo para a sociedade e eles não têm... É engraçado que a gente fala eles, né? Mas a sociedade somos todos nós, né? Mas você tem visto um pouco esse aumento do protagonismo, principalmente na sociedade, na cidade que vocês atuam? Ou isso muito vem só do governo? Não, sem dúvida. A gente faz uma campanha no Facebook para informar quais são os problemas de saúde de uma determinada região. A gente vê que uma vez que a gente faz isso, a gente consegue chegar com a informação das pessoas, os acessos no nosso site aumentam muito, as dúvidas com relação a essas coisas também aumentam, né, via a nossa plataforma, então eles mandam mensagens, e a gente não consegue ainda, olhando o Brasil todo, ver como é que isso está se comportando lá na ponta. Mas com certeza, né, se a gente tem pessoas mais informadas lá, a gente está qualificando alguma discussão, seja uma conversa de bar que as pessoas estão tendo e falando, pô, você viu que aqui no nosso município morrem 3 vezes mais crianças do que no município vizinho? Ou uma discussão na Câmara de Vereadores. A gente recebe e-mail de vereadores eventualmente, poxa, eu estou com uma dúvida aqui, eu preciso saber dessa informação para conseguir controlar melhor o meu executivo. Então, sem sombra de dúvidas, a gente acredita que ter essa maior disponibilidade de informação qualifica o discurso. Hoje a gente tem na nossa plataforma, nessa parte aberta, acessos recorrentes de todos os estados do Brasil, de várias cidades. Eu imagino lá um estado bem distante, em que a gente está completamente fora desse eixo nosso aqui, onde felizmente a gente tem esse maior acesso à informação, mídias. Tem alguns estados do Brasil que isso é bem restrito. Então, ter ferramentas na web que ajudam essa conscientização, que ajudam as pessoas a entender um pouco mais a localidade, é super importante. Inclusive, jornalista procura a gente bastante, jornalistas locais, para ajudar com pauta, para pressionar o governo municipal. Então, com certeza, ter mais dados, ter mais gente sabendo sobre esses dados é crítico, é bem crítico. E aí também, só ter o dado não resolve, né? E aí uma coisa que a gente faz na plataforma é tentar fornecer análises mínimas para que as pessoas possam ter pelo menos algum parâmetro e falar se o IPTU ou se o IDEB está bom na cidade, né? Se você olhar lá no nosso site, você vai conseguir ver que a gente cria grupos comparativos, esses são algoritmos que a gente cria para identificar municípios similares, para ajudar a população a falar, poxa, como é que está o meu IDEB aqui? Está tanto. Mas como é que está o IDEB de cidades que têm uma mesma rede educacional e que investem em saúde mesmo tanto que a minha cidade investe? Uhum. Poxa, se ela tiver esse parâmetro é muito legal, né? Porque ela vai conseguir falar, opa, estamos bem melhor ou estamos bem pior. E isso qualifica a discussão. Muitas vezes saber que o IDEB é 5, talvez não quer dizer nada para a maioria da população, né? Com certeza não quer dizer nada. E aquele ranking também não muda muito. Você chegou num ponto que eu queria falar um pouco. Vocês fazem análise de dados com informações públicas. Qual que vocês veem como um grande desafio de levar esse tipo de inovação, principalmente para o cenário da gestão pública, né? Principalmente quando a gente fala em governo, a gente sabe que hoje a gente tem um cenário, seja municipal, estadual, federal, a gente ainda tem um cenário muito engessado, né? O que vocês veem como um grande desafio dessa relação entre análise de dados, tá? do vocês como empresa e do governo? É que a gente, como sociedade, e aí olhando a sociedade, cidadãos brasileiros, tem muito pouco essa cultura de realizar um diagnóstico e a partir de um diagnóstico a gente fazer um plano e assim, identificar muito bem os problemas que a gente está querendo tratar. Então, absurdos nesse sentido são
campanhas para... E aí, olhando para o governo, né? Campanhas para prefeito, por exemplo, para a prefeitura municipal, né? Candidatos a prefeitos, fazendo campanha em cima de discursos à segurança, sabe? Quando a segurança nem é uma atribuição municipal. Tudo bem que o município tem um pouco de efeito, mas é uma atribuição estadual. Então, as pessoas, o nível elas desconhecem as responsabilidades, quem dirá os problemas, né? Então, assim, hoje as administrações municipais são muito pouco focadas em entender os problemas. Ou seja, ela não gasta tempo para entender o problema, que seria um momento que ela precisaria ter acesso a dados, sabe? Para falar, poxa, que legal isso aqui, meu indicador de mortalidade, de cobertura da básica está comportando assim, o assado, tô bem, tô melhor, tô bem nessa região, não tô bem naquela. Então, hoje, a gente tem uma cultura muito, muito incipiente de olhar para indicadores que indiquem um problema na localidade. Então, muitas vezes, quando a gente vai discutir com uma administração municipal, a gente não pode adotar muito o discurso de que, poxa, você tem um problema aqui ou problema ali. Tem que adotar um pouco o discurso de que, na lógica dele, né, na lógica política, que fazer isso vai ser legal por conta desse resultado político que você vai ter lá na frente. A gente não consegue nem contextualizar muitos problemas. Então, uma grande barreira nossa é a gente encontrar gestores que estejam sensibilizados nessa lógica de que, poxa, por mais que você ache que seu problema está aqui no asfalto, seu problema não é no asfalto, né, que a população toda está falando. Seu problema é aqui na educação, que você está assim, há 4 ciclos do IDEB só piorando o seu resultado. E se você não focar nisso, ficar focando em asfalto, você não vai promover a transformação no longo prazo que você precisa no seu município. E aí o impacto na eficiência que você pode ter, trazendo acho que mais alguns exemplos, por exemplo, se você não tem dados, você está muito mais partindo de uma percepção sua ou de uma demanda que você acha que é real e não parou com dados, um prefeito pode achar que no município que realmente necessita construir mais uma escola, quando na verdade não é a necessidade de você ter mais um novo prédio de uma escola que vai fazer a diferença. Às vezes você tem uma baixa utilização das outras escolas e você poderia melhorar essa eficiência e gastar esse dinheiro para já melhorar ainda mais as outras escolas, do que construir mais uma escola e gerar algo que ainda vai gerar mais custos no longo prazo. Então, você gera, a partir desses dados, você gera mais ineficiência que vai na verdade, vai fazer crescer as ineficiências que não vai, obviamente, dar o resultado. O Rodolfo falou um pouco sobre cultura que a gente tem do diagnóstico, né, do brasileiro. Vocês acreditam que a Lei de Acesso à Informação, ela tem ajudado um pouco essa cultura do diagnóstico ser fomentada? Porque hoje eu sinto que um pouco quando a gente fala em campanha política, né, é igual publicidade de carro, que ela fala assim, não, esse carro ganhou prêmios da revista XYZ e ninguém vai ver nem se a revista existe, né? Então, como que vocês veem isso, esse cenário de fomentação, de falar assim, meu caro, sai aí do sofá e vem ver aqui o que estão fazendo? Todos esses mecanismos, o acesso à informação, a transparência, eles com certeza ajudam os já interessados, né, os convertidos que a gente fala. Mas, infelizmente, a gente ainda tem na média, a sociedade é muito pouco preocupada em entender um pouco da realidade do setor público, né? Eu acho que é um ponto importante. E hoje a gente, com o advento de Facebook, Instagram, essas coisas todas, a gente está meio que acostumado a ter informação super rápida, efêmera, eu vejo aqui, já quero tirar meu insight, e você fazer diagnóstico, você ir atrás de dado, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo e é um pouco mais denso do que as informações que você consegue eventualmente na mídia social convencional que a gente tem hoje. Então, assim, a gente ainda tem muito problema, e aí acho que assim, um desafio e a gente está pensando muito sobre isso ultimamente, como que a gente consegue, uma vez que a gente tem essa leitura da realidade de que, poxa,
gente não vai conseguir de uma hora para outra fazer com que as pessoas, até porque não é tão simples assim, né? Mas com que as pessoas comecem a se engajar e prospectar dado e fazer informação. Como que a gente lê essa realidade? Poxa, existe só um fato. E como que a gente pega o que a gente já produz hoje e simplifica ainda mais, para pelo menos começar a mostrar para as pessoas um pouco do valor, né? Como é que a gente leva isso que a gente está fazendo para o Instagram? Como é que a gente leva para o Facebook? Como é que a gente consegue criar valor para essas pessoas? E a partir desse pequeno valor que elas percebem, elas comecem a se interessar mais pelo tema, né? Então, lógico que esses mecanismos são importantes, mas eles são principalmente hoje importantes convertidos já, né? Uhum. Para a média da população ainda falta bastante. Uhum. Só um comentário aqui também, assim, hoje que dificulta muito isso, né? A gente na escola, a gente não tem uma educação pública e política, né? A gente sai sai da universidade, na verdade. Se você não for uma pessoa interessada que vai buscar esse conhecimento sozinho, você sai sem saber que uma educação infantil é responsabilidade do município, a educação superior é responsabilidade do Estado, da União, sabe? A gente sai sem saber quem é responsável pelo quê, sabe? É como se fosse um exemplo bem simplificado, mas uma empresa que os funcionários não sabem para quem correr, onde que dá o problema, sabe? Então, o buraco é bem baixo. Pessoal, para a gente ir finalizando aqui, tá? Eu queria que vocês, enfim, encerrassem aí, quisesse fazer algum convite para o ouvinte. Eu, particularmente, gostaria muito de convidar o ouvinte a dar uma olhada no site da Moov, olhar um pouquinho o seu município, ver o que está acontecendo aí, independente de ser São Paulo, de ser uma microcidade no interior, mas independente de onde você estiver aí, ir lá no site da Moov, dar uma olhada. Mas aí eu passo a palavra para vocês. Seu recado é super legal. A gente gostaria de fazer um convite um pouco adicional a isso. Não só ver o site da Moov, tentar entender um pouco do seu município, mas tentar compartilhar isso ou ter uma conversa com alguém sobre o dado, com a análise que encontrou lá, ou seja, com um vereador, gestor público, ou uma liderança política na localidade, ou até mesmo um amigo, um colega. Fiquem à vontade para ser esse tipo de discussão, mesmo com bastante insegurança, sem saber como é que funcionam as coisas. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a discutir é quando a gente começa a aprender sobre essas coisas e qualifica a nossa cobrança. Meus caros, gostaria de agradecer então aqui o bate-papo, eu acho que foi fantástico. Quem ouve, quem está acostumado, sabe que todo episódio eu falo, o podcast do Inova Social, ele é um bate-papo rapidinho para você poder escutar, enfim, no trajeto para o trabalho, enfim, para casa. Mas eu convido, nos links aqui a gente tem o link direto para a Moov, para o blog, e a gente se vê no próximo programa. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Abraço.